Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer uma breve palavra que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. O título diz aqui, os dois alicerces. Esses dois alicerces, que a gente pode depois conferir, você pode conferir no texto aí na sua casa, na sua Bíblia, onde você estiver. E Jesus está falando de dois alicerces. Um é o alicerce do Evangelho, do ensinamento, da pregação do Evangelho, aquilo que Jesus nos ensinou. E outro alicerce é o da religião, são as práticas religiosas. O alicerce do Evangelho está firmado na rocha. O alicerce da religião está firmado na areia. Por isso Jesus ele começa dizendo assim, todo aquele, versículo 24, ele começa dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então veja que ele começa dizendo aqui, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Ele usa o pronome demonstrativo, então ele está se referindo às palavras do Evangelho, as palavras específicas do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou. Por isso que quando ele pregava para a multidão, para os discípulos, e principalmente para os fariseus religiosos daquela época, ele dizia, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Em outras palavras, vocês aprenderam no passado de uma maneira, eu porém vos digo, ou seja, comigo é diferente. Eu vos trago um novo ensinamento, um novo mandamento, uma nova aliança. Então ele começa dizendo, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ou seja, a pregação do Evangelho, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então essa rocha é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Então quem ouve a pregação, quem dá ouvido à pregação do Evangelho e as pratica, então ele se assemelha a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. A rocha é uma pedra dura. Então quem está firmado na rocha, quem está alicerçado na rocha, então está firmado. E aí ele diz aqui no versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então os problemas vieram, as lutas vieram, como vem para todo mundo, mas as pessoas que estão edificadas na rocha, ou seja, edificadas no Evangelho, elas não caíram. Os problemas vêm, mas elas não caem, porque elas estão firmadas no Evangelho, naquilo que Jesus ensinou, e não na religião. Aí ele continua dizendo, versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, ouve a pregação do Evangelho, e não cumpre, não vive, ele disse, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então essa areia, essa edificação na areia é a religião. É as práticas da religião e a religiosidade. E muitas pessoas estão alicerçadas na religião, estão alicerçadas na areia. Por isso Jesus disse aqui, versículo 27, desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. Veja que o problema, ele é igual para todo mundo, tanto para quem está firmado na rocha, quanto quem está firmado na areia. Só que a questão é que quem está firmado na rocha se mantém. Quem está firmado no Evangelho de Jesus, na pregação do Evangelho, se mantém. Mas quem está na religião, ou seja, na areia, firmado na areia, ele diz aqui que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. Só que aqui ele diz, e caiu. E foi grande a sua queda.
Então, as pessoas que estão firmadas na religião, elas estão firmadas na areia. As pessoas que estão firmadas na religião são as pessoas que se baseiam em práticas religiosas, em rituais religiosos e não no Evangelho. Por isso, toda a sua religiosidade cai por terra quando surge um problema, quando surge uma luta, quando surge uma situação difícil, aí a pessoa ela não aguenta, ela se desespera, aquela aparência religiosa, aquela casa religiosa se desmorona. Quer dizer, a pessoa ela não suporta. Mas por quê? Porque não tem base firme. Porque a sua base é a religião, é a areia. Tudo que ela vive, tudo que ele vive está baseado nas suas obras, nos seus sacrifícios, nos seus méritos. Como aquele fariseu da parábola de Lucas capítulo 18. Ele dizia, ó Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. E aí ele disse, jejuo 2 vezes a semana e dou o dízimo de tudo. Quer dizer, ele estava firmado na sua religiosidade, na sua prática religiosa, no jejum que ele fazia, nos dízimos que ele dava. E aí Jesus disse nessa parábola que o publicano, que representa o pecador, veio e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus disse que este, o publicano, voltou para casa justificado e não o religioso fariseu. Então as pessoas que estão firmadas na religião, naquilo que fazem, nos seus jejuns, seus rituais, essas pessoas aparentemente estão bem, mas na hora que surge uma luta, na hora que surge um problema, essas pessoas não estão firmadas na rocha, mas estão na areia, e aí a queda é inevitável. A pessoa, ela se desespera, ela se afasta, ela desanima. Então, quem está na religião, aparentemente está bem, até surgir um problema, até surgir uma situação onde a pessoa desanima e se afasta. Então, preste atenção nessa palavra. Aqui Jesus está falando de 2 alicerces. E nós temos que estar alicerçados no Evangelho. Evangelho da graça, é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém fortes. Por isso Jesus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Sai da religiosidade, meu irmão, minha irmã. Se você vive nas práticas religiosas, se você está apoiado nisso, quando surgir um problema você não vai aguentar. Então nós temos que viver no Evangelho. Hoje o nosso compromisso é com o Evangelho. Por isso, o que o apóstolo Paulo pregava, o único assunto que o apóstolo Paulo pregava, o único assunto do ministério dele era o Evangelho de Jesus. Por isso ele suportou as afrontas, os açoites, as perseguições. Então nós temos que estar firmados na rocha que é o Evangelho. E ainda que as lutas surjam, não seremos abalados, porque estamos firmados na rocha. Que Deus fale mais ao teu coração, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.